Fala aí, Zé, aqui é o Valdemar Lema, né? Estou aqui contigo, muito amigo, antes de tudo, me chama de Dema, eu gostaria que fosse tratado assim agora, né? Então a gente está aqui para bater esse papo a respeito do futebol, né? Falar das coisas que aconteceram nas vidas da gente e também o que vem acontecendo e o que pode acontecer com o futebol brasileiro, porque eu acho que é muito interessante esse tipo de conversa, sempre em qualquer lugar, para que a gente possa falar principalmente da nossa cultura de futebol. Qual é a sua idade? Eu tenho hoje 66 anos. E você, a sua formação? Eu sou suburbano, né? Essa acho que talvez seja a principal formação que eu tenho, né? Mas eu tenho o curso superior de educação física, né? E para eu entrar na área técnica eu achei conveniente que eu fizesse, na época, que isso foi em 2000, eu comecei a fazer um curso de pós-graduação em futebol, que eu achava interessante, já que eu iria mudar da parte de preparação física, né, da área de educação física, da preparação física para a área técnica. Então eu peguei e fiz esse curso de pós-graduação na Gama Filho. A gente que jogou futebol, a gente cobra muito do treinador ter sido ex-atleta, né? Eu já penso um pouquinho parecido, mas tem um outro lado disso aí. Eu acho que nem só o ex-atleta profissional ele tem condições de ser treinador. O peladeiro, e eu sei que você foi peladeiro e é peladeiro até hoje, eu acho muito importante o cara ter jogado uma pelada. Eu conheço peladeiros que jogavam pra caramba, não tiveram oportunidade de ser profissionais, coisa da vida, por ter que trabalhar, sustentar a família. Naquele tempo era mais difícil mesmo, não tem as facilidades que tem hoje de treinamento, de tudo, de dinheiro logo que o menino ganha 2 mil, 3 mil, 10 mil, 20 mil na academia de base, né, para sustentar a família. E meu pai mesmo pagava um menino no Bom Sucesso, porque ele tirou ele do banco, ele tinha que dar dinheiro para a família. Meu pai que dava, não era nada Bom Sucesso, era meu pai só, e pagava para o menino treinar no Bom Sucesso. Então eu tinha essa dificuldade. Então eu acho que assim, o ex-jogador, o peladeiro, aquele que jogou pelada, que gosta, ele sai na frente dos professores de educação física. Isso aí sem dúvida. A prática, né? A organização do futebol de dentro do campo, essa vivência é muito importante. Então eu quero frisar, porque você falou, eu sou graduado e não fui jogador, mas joga pelada não foi profissional, é uma questão de momento, de repente poderia ser, porque eu sei que você joga direitinho e a gente jogava junto. Agora, vamos começar mesmo, né, a entrevista legal aqui. Não, mas deixa eu só falar uma coisa para você, né? Eu não joguei profissionalmente, mas eu fui campeão juvenil com o Vasco em 71, né? E tive a oportunidade de ver grandes jogadores, conforme a gente tem hoje, grandes jogadores dentro do futebol, né? Eu sempre joguei futebol, eu adoro jogar futebol, adoro jogar pelada, né? E eu acho que a gente aprende muito dentro dessa pelada, né? Com coisas, porque ali dentro, né, até hoje eu falei, poxa, por que eu não fiz aquilo? Então eu tenho que ter, apesar da minha idade, apesar de jogar com pessoas da minha idade mais novos também, alguns mais velhos, né? Eu preciso ter essa confiança de estar fazendo as coisas mesmo na pelada no dia de hoje e com a idade que eu tenho. Então acho que a confiança é um aspecto muito importante para que o jogador, né, e qualquer profissional de qualquer área dentro do futebol, que ele venha procurar para ter uma transformação e ter melhoria dentro daquilo que ele se propõe a fazer. Você lembra aquela tabelinha de cabeça que a gente fez naquele jogo lá? Eu teve de cabeça, mas a gente contra ingleses, italianos, a gente ficava rodando com a bola. Os caras atrás da gente, tabelinha. E de pé também, mas isso a gente fez várias vezes, não fez uma vez ou outra só não. Nós ficamos trocando passe, né, com a bola no alto, ficava rodando, e os caras correndo atrás da gente. Querendo bater na gente. Tem tanta verdade porque não estamos só falando, né? A gente tem o testemunho de um ou outro. Qual o ponto mais importante que você acha do futebol brasileiro? O que foi o que fez o Brasil ser pentacampeão do mundo?
Eu tenho coisas que eu não sei se de repente eu vou avançar, mas eu acho que dentro do futebol, o que é mais importante é a técnica que o jogador reúne, né? Então a técnica para mim é o mais importante, né, dentro do futebol. Mesmo que a gente tenha jogadores, conforme a gente tem o maior exemplo hoje, que é falado do Cristiano Ronaldo, né, que é um cara que foi feito para o futebol, né, mas de qualquer maneira ele teve que sobrepor tantas coisas, ou defeitos e também os acertos, as coisas boas que ele tinha, né, ele teve que impor a técnica a ele. Então eu acho que a nossa técnica, e é por isso que eu vou falar aqui, talvez não só uma vez, do meu bairro, eu sou de Realengo, eu sou suburbano, e no subúrbio, nos campos de várzea, né, conforme se fala, aquela pedagogia de rua, eu acho que você tem uma quantidade de coisas e condições para você evoluir com a sua técnica. E apesar de que hoje a gente vê jogadores com boa técnica, né, mas eles são coibidos e não têm esse poder da confiança para estar colocando dentro do campo, né, coisas tão boas, tão bonitas, tão agradáveis de ver, conforme a gente via no futebol do passado. Eu vou citar aqui, eu estava com alguns jogadores profissionais de hoje, estavam sentados um descanso do treino, aí eu passei assim por ele e falei assim, uma caneta ou um gol de bico? Aí ele falou assim, gol de bico que vale 3 pontos. Falei, por isso que o futebol está ruim dessa maneira. Porque a caneta é muito mais bonito para mim, eu vou no Maracanã ver a caneta e não vou ver gol de bico, a não ser que seja do Romário, seja do Ronaldo Fenômeno numa Copa do Mundo, mas numa maneira geral, a caneta, o balãozinho, aquela jogada de efeito é que o brasileiro gosta e que os europeus gostavam, o mundo inteiro gostava, e que isso fez a gente ser campeão. A técnica, né? Então isso aí está tudo junto na técnica. Então eu sou ainda a favor de se me chamar para ir no Maracanã ver algum time, eu vou pensar que é o jogador que eu vou ver. Eu não vou ver as cores do clube, né? Eu vou ver um jogador. Hoje, se você me falar qual jogador que tecnicamente te agrada, aquele jogador do Flamengo, eu esqueci o nome. Arrascaeta, não, Everton, o 8, hein? Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é um jogador que tem altos e baixos, mas rapaz, jogou no Fluminense até, foi lá pra fora e voltou. Eu já não... Titular do time, pô. Tá, depois a gente lembra. Você tem o Arão, você tem titular. O Gerson, pô. Hoje é um jogador. Tem 3 jogadores hoje no Brasil que você me chamar para ver, eu vou ver. É o Gerson, o Patrick do Palmeiras, que tem problemas fora do campo, parece, que desde quando tiram ele, mas ele joga muito. E tem agora o Luiz Henrique no Fluminense, se eu não me engano, é o Luiz Henrique. Parece o Patrick do Palmeiras com a camisa do Fluminense. Também muito bom jogador. São jogadores que eu vejo fazer coisa diferente. Eu vou contar uma coisa aqui, que eu tive um treinador na base do Bom Sucesso, o Major Murilo de Carvalho, ele era da Esquadrilha da Fumaça, louquinho, né? Pilotava aqueles aviões da Esquadrilha da Fumaça. Ele uma vez, quando ele chegou no Bom Sucesso, eu toquei a bola, certo, ele deu falta. Toquei a segunda, ele deu falta. Eu olhava para ele. Na terceira eu falei, mas o que houve? Eu disse, você fez o óbvio. O óbvio, 3 milhões de meninos da tua idade fazem e querem ser craque no futebol. Se você quiser ficar no Bom Sucesso para toda a vida, você faz isso aí. Agora, se a bola estiver lá com o seu companheiro, você está olhando tudo que está se passando atrás de você, quando a bola vier, você sem olhar, dominou e toca lá, isso vai te tirar do Bom Sucesso e você vai ser um grande jogador. Isso eu aprendi com ele e hoje, e passei a não fazer o óbvio. Entendeu? Então isso é muito importante. Eu não posso ir para o Maracanã ver o cara fazer o óbvio. Eu não vou mais. Por isso eu vejo o Gerson fazer diferente, o Patrick, esse Luiz Henrique, acho que é Luiz Henrique o nome dele do Fluminense. Então eu vou ver. Me chamar eu vou ver, porque ele não faz o óbvio. O resto faz tudo óbvio.
sincero. Eu ia ver Garrincha, Pelé, Coutinho, Pepe fazer um óbvio. Não, ninguém sabia o que ia fazer. Às vezes a gente fala assim, pô, esse cara deu sorte. Não deu sorte não, é porque ele pensa na frente da gente. É verdade. Não é? Então é a técnica. Inclusive, até eu estou falando da técnica justamente porque uma coisa que eu acho, né, uma das coisas que eu acho dentro do futebol, que você, antes de tudo, você precisa saber jogar bola. Isso aí é técnica, né? Agora, depois você vai jogar futebol. Você vai ter a tua formação, vai chegar nas equipes profissionais, aí você tem uma formação, mas você, para ser escolhido, antes de tudo, você precisa e tudo no momento certo. Ter uma boa técnica, você saber jogar bola. Depois você vai jogar futebol, ter formação, ter linhas, ter isso, ter aquilo, uma quantidade de aprendizados que vem tendo, né? A gente não pode queimar a etapa dos meninos. Não pode, tudo vai acontecendo devagarinho dentro de uma situação plausível, né, que a gente acha que seja boa para a formação dele, para ele chegar lá em cima e ele ter toda a condição de praticar bem o futebol. Como eram formados os jogadores brasileiros? A gente já conversou alguma coisa, mas... Pois é, a gente tinha, né, o que a gente tem que puxar dessa várzea aí, que eu tanto falo, né, nós tínhamos uma grande situação, né, de experiências dentro da várzea, tá? E quando você vinha para o clube de futebol, nós tínhamos os treinadores que verdadeiramente ensinavam, né, através da técnica, você jogar um bom futebol, né? E essa várzea, a minha opinião é que eu acho que ela deveria ser levada para dentro dos clubes, dentro dos centros de treinamento. Porque não adianta você ter, eu já trabalhei em clube que você tem 3, 4, 5, 7 campos de futebol e eles às vezes nem são utilizados da melhor maneira. O ideal para mim seria que você tivesse 2 ou 3 campos de futebol, mas que você tivesse vários campos de futebol, campinhos, né? Porque se fala muito no treinamento de campo reduzido, e você teria o campo de grama também, você teria o campo sintético, você teria areia, você teria o barro, você teria uma quantidade, até asfalto se fosse preciso, a piscina também, né, que eu acho que é preciso, você educa, você direciona determinados fundamentos de futebol, né, dentro da piscina também. A gente tem experiência disso, nós trabalhamos junto na Arábia Saudita. Botamos um menino na seleção. Pois é, e nós tínhamos jogadores que passaram a cabecear muito bem, justamente através desse treinamento dentro da piscina, flutuando, cabeceando, uma quantidade de coisas, né, que você pode fazer hoje ainda com muito mais recursos, né, que você não tinha antes. E hoje você tem material para tudo, você tem condições de investimento, né, em determinados clubes, a coisa é muito forte, né, só que a coisa é limitada. Claro, você precisa, hoje é muito forte, né, qualidades físicas como força e velocidade dentro de um grupo de futebol ou no futebol de uma maneira geral. Mas sem técnico também não adianta. Mas aí eu vou para 4 qualidades que eu chamo de secundárias dentro do futebol, que é coordenação, tá? Que é velocidade de reação, que é equilíbrio, e o equilíbrio, primeiro você precisa trabalhar, fazer alguma forma de você desequilibrar, para você desequilibrar, para depois se equilibrar, né? E depois você tem a agilidade também, que tanto se fala hoje em mudança de direção, mas a gente não vê com habilidade. Você citou um jogador que até tem essa possibilidade aqui no futebol brasileiro, né? Que é a mudança de direção, que eu acho isso um aspecto importantíssimo para o jogador de futebol, né? Tanto a mudança de direção dele, né, como a mudança de direção do próprio jogo, tá? Então essas 4 qualidades deveriam ser muito desenvolvidas na base, né? Você deveria trabalhar, mas dá o teu jeito, não estuda, o clube precisa criar metodologia, trazer profissionais e dizer o que quer, você criar jogador padrão, né, dentro dos padrões que o clube acha que tem que ter. O goleiro precisa ter, o lateral precisa ter, o zagueiro precisa ter, e por aí afora, mas nunca deixar com que o garoto perca a sua confiança, nem seu estilo de jogar. Criatividade, tem que ter, mas aí é uma quantidade normal, é uma quantidade de coisas que envolvem
né? Mas através dessas 4 qualidades. Por que eu falo isso, Mário? Então, Zé, eu falo isso por quê? Porque eu fui atleta de atletismo. E o meu treinador de atletismo era o Ormandino, né? O Ormandino formou uma quantidade de atletas para o atletismo dentro do meu ginásio, que era o Gil Vicente. Alguns foram medalhistas, né, sul-americanos, né, e foram à Olimpíada também. Só que ele me escolheu num pique para ser corredor de velocidade. Só que aquela velocidade eu desenvolvia com meu pai no meio da rua. Tá? Ídolo é o meu pai, o maior ídolo para mim é ele, porque ele criava isso na rua, ele estimulava, né? Mas aquelas qualidades, os conceitos, os aspectos, quem fazia era o Ormandino. Mas eu já corria na ponta do pé, descalço, no chão duro, porque minha rua era de barro, né? Então já corria ali. E ele, num pique da escola, ele me chamou. Eu falei, não quero ser atleta de atletismo, eu quero jogar futebol. Quando eu tiver 14 anos para 15 anos, eu vou jogar no Vasco. E foi o que aconteceu. Mas ele, não, você tem que vir para cá e tal, formação desportiva, né? Que a gente precisa ter. E ali eu aprendi a ter coordenação a respeito de velocidade, frequência de passada, que precisa se trabalhar muito bem hoje, que você vê uma quantidade de jogadores muito descoordenados, principalmente os jogadores de defesa, né? Amplitude de passada. Então a quantidade de coisas que você pode, né, colocar nesse, como é que a gente pode dizer, dentro da bagagem do cara, através de uma boa programação e tal, você desenvolveu uma quantidade de coisas até entre 14 e 16 anos. Então ele precisa vir dali. Você não pode deixar de dar o jogo para ele, porque nós temos trabalho no bairro agora e o garoto quer jogar, mas ele não importa como é que quer jogar. E aliás, eles gostam de jogar chutando bola. A última coisa que se faz é chutar a bola, porque é a finalização, é o final. O final é chutar a bola, mas antes de tudo ele precisa saber jogar. E através daquele jogo ali você ia orientando. Mas hoje se bota a bola para jogar, né, nas escolas, eu sei lá como é que é nos clubes também, porque também eu já estou afastado há 1 ano e meio de futebol, 2 anos, né? Mas o meu sonho é uma base, é um trabalho de base, é uma coordenação técnica, né? Não é simplesmente você colocar a bola lá, levar os meninos desde cedo para dentro de salas, né, de musculação, né, e você deixar de trabalhar essa quantidade de coisas, não despertar ele o interesse pelo jogo e não despertar ele uma quantidade de coisas que ele pode, né, que precisa estar dentro do coração dele. Do coração dele, não precisa estar na cabeça não, mas o coração dele, que é para ele amar a bola, ele precisa gostar da bola, né? E aquilo que a gente estava falando, que você falou do bico e da caneta, antes de tudo, né, o jogador precisava fazer isso. Eu gosto dos dois, tá vendo? Eu gosto da caneta, né, do lençol, mas eu gosto do gol também. Mas é tão legal, é o que eu falo. O gol é o que resolve. É o que eu falo. Vale de qualquer maneira. Eu falo para jogadores, eu falo, você precisa ver o Pelé, você precisa ver o Romário, você precisa ver o Garrincha, você precisa ver a fúria que um Vavá e um Almir entrava na área para fazer um gol, que aquilo era uma fúria, né? Ronaldo Fenômeno, né? Rivaldo, todos tinham defeito, mas o Pelé não tinha defeito. Pelé não tinha defeito. Então você pega, e no ensinamento do Pelé, como atacante, né? Como atacante, você vê o comportamento do defensor também, ou do marcador. Você falou uma então coisa de equilíbrio, você falou de equilíbrio. Mais equilíbrio que o Pelé, tu já viu? Os caras davam uma pancada nele, ele saía, caía nada, ele voltava pro equilíbrio dele e ia embora. Aí você vê que, eu não sei se você chamou uma pessoa certa hoje para conversar, até porque é a primeira conversa, mas para mim as coisas são muito assim óbvias e as coisas não são feitas, entendeu? Porque é aquilo ali, é o singular, é a base, mas estão fazendo uma transformação que, mas o Rivaldo não usava a perna direita. Eu chatei meu jogador, eu quero 300 chutes de perna direita por dia, se ele é canhoto. Eu quero 300 chutes não, bater na parede, bater no paredão, bater numa tela, ultrapassar um gol. O jogo
só com a perna contrária, que nós fazíamos muito isso. Né? Os treinadores da gente alertavam. Ele não vai ficar expert na perna contrária, mas vai saber se virar. O momento que essa perna vai ficando boa, ela vai ficando boa, né? A tua perna boa, ela vai disparar. E você vai criar muito mais recursos na hora da utilização, né? Quando você tem que usar uma perna esquerda que você não é bom nela, mas essa perna tua, né? De habitual uso, né? Que hoje tem até um outro nome. Então não vamos entrar na parte da nomenclatura, né? Mas tem um outro nome. E essas coisas também são muito interessantes, né? Que a gente pode depois também abordar um pouco a respeito. Né? Mas essa tua perna boa, né? Ela vai estar muito melhor do que antes, porque você passou a ter um equilíbrio, você passou a utilizar. Eu sou muito chato. Sou muito chato. Eu sei disso. Eu sou muito chato. O garoto tem que trabalhar na parede, dentro de casa. Mas eu vou fazer um reforço disso que você está falando. Quando eu operei meu joelho da perna direita, eu fui pro Francalace jogando no Vasco. Eu morri, mas era a minha vida. Eu falei, é a minha vida, vocês fazem o que vocês quiserem, eu que vou pagar, o Vasco não vai ter despesa nenhuma. E fui. Quando eu voltava, eu treinava à tarde no Francalace, lá na academia, que era do Flamengo. Quando eu treinava de manhã eu treinava no Vasco. Ninguém me olhava. Eu treinava sozinho. E o Francalace me dava o trabalho. Você não pode usar a perna de apoio à operada. Você treina, fica esquerda. Não, minto, eu tinha operado a esquerda. Aí ficava, você bate de esquerda, apoia na direita, você bate de esquerda, apoia na direita. Aí, tá bom, e eu todo dia de manhã esquerda, isso eu passei 2 meses. Quando eu fui pro campo, primeiro treino meu, o chamou, tu fez transplante de perna, tu é canhoto agora? Eu passei a usar mais a esquerda do que a direita. Mas como eu sou destro, tu vai aos pouquinhos, se você não continuar fazendo esse trabalho, tu vai aos pouquinhos voltando ao normal. Mas a minha esquerda melhorou muito e a direita melhorou muito. Pois é, porque não adianta você utilizar na base, né, uma metodologia que você utiliza, né, os padrões que você tem no profissional. A base precisa treinar, você não tem hora para acabar treinamento de base. Mas mesmo que você queira ganhar um título, porque treinadores querem ganhar título, o Vasco quer ganhar do Flamengo, o Flamengo quer ganhar do Vasco, por aí fora, as grandes rivalidades que tem, mas não, o garoto tem que treinar, meu irmão. O garoto tem que treinar. Aí você usa argumentos conforme, o Oscar fazia 1000 arremessos por dia, né? E chamar de mão santa, não treinada. Aí vamos lá pro Zico, pro Pelé, mas o Pelé era enrolado, era enrolão, não treinava. Não, mas ele treinava aquilo que ele... Até onde ele aguentava treinar, e ele fala isso. Né? O Zico treinando falta. Né? O Roberto sentado no chão olhando. Tem um relato de um jogo, eu não sei se foi o 2-0 do Vasco, no primeiro jogo daquelas 3 decisões, aquelas finais, que o Flamengo ganhou a última de 2-1, acho que foi 2-0, 1-0 Vasco, primeiro jogo 2-0 Vasco, 1-0 e depois 2-1 Flamengo. O gol do Roberto Dinamite foi de falta. E a primeira falta me parece que ele errou, mas a segunda não, vou bater porque eu treinei. E ele fez um gol de falta nesse primeiro jogo, foi isso mesmo. Primeiro jogo estava um calor danado dentro do Maracanã. Né? Então o cara treinava. Mas hoje em dia, eu não sou contra não, tá? Eu acho que tem que ter controle de tudo, tem que ter os aparelhinhos nas costas, nas pernas, seja onde for, dentro do calção, na camisa, tem que ter tudo. Mas, peraí, tem coisas que você tem que treinar que vão ser decisivas. Agora mesmo, ontem mesmo, a gente perdeu um pênalti aí. O jogador perdeu um pênalti ontem. Né? Então você precisa treinar, Eu tinha competição dentro da seleção brasileira, de sub-17 sub-20, né? Entre alguns jogadores, Assis, irmão do Ronaldinho, Leonardo, Bismarck e tal. Os caras ficavam competindo até tarde, criava-se uma competição de pênalti, e esses caras tinham um tesão muito grande de estar treinando aqui. Você lembra lá no IAD, acabava o treino, todo dia tinha pênalti? Todo dia, E aqui na... primeiro dia de uma pré-temporada, bate pênalti. Começa a bater um pênalti. Na minha escolinha aqui, Estação de Craques, todo dia, acaba o treino, tem pênalti.
E aí a gente, para estimular, a gente dá quem faz, dependendo da idade. Quando é criancinha, a gente dá de qualquer maneira, perdendo ou fazendo. Mas os mais velhos só ganham chiclete se fizer o pênalti para cá. Isso aí está falando de um momento do futebol que decide um jogo. Né? Que decide um jogo. Nós trabalhamos com o Zico, eu tive a oportunidade de ver, ouvir ele falar, porque você não treina só o batedor de pênalti, você está treinando o goleiro também. E na época que eu estou falando, a gente tinha um goleiro que era Carlos Germano, que depois foi titular do Vasco, desde menino ele foi titular do Vasco. O Carlos Germano adorava esse tipo de competição entre esses jogadores aqui, porque ele era treinado, ele treinava. Claro, pô. Entendeu? E aí você fala do Zico, o Zico dava conceitos pra gente, né? Ou aspectos, como é que queira encarar, da batida de pênalti dele. Né? E o que o goleiro deveria observar nele. Mas você vê ainda até hoje o goleiro decide, antes do cara bater na bola, já está decidindo lá. Entendeu? E às vezes o cara bate próximo, um salto, um mergulho. Você nem sei aquela ponte aérea bonita que o nego fazia, né? Que falava que era ponte e tal, mas de repente um toquezinho na bola, mas a bola passou perto dele, mas ele decidiu, foi lá longe.